Fala galera do YouTube, beleza? Aqui fala o professor Telmo, estamos aqui com mais uma aula de física para falar para você das 5 matérias que mais caem no Enem, sendo que essa aqui é a aula de número 2, hein? A primeira aula eu falei sobre mecânica e mostrei para vocês os assuntos que mais recorrentes de mecânica. Já nessa aula vou falar para você de outro, vou falar sobre eletricidade. Mas eletricidade tem eletrostática, campo elétrico, potencial elétrico e tem muito extenso, professor. O que cai especificamente de eletricidade? Então, galera, o assunto mais recorrente é circuito elétrico. Circuito elétrico que envolve corrente elétrica, potência elétrica e resistores tem caído a rodo. Isso vou provar para você mostrando questões que caíram em 2014, questões que caíram em 2015, 16 e 17 agora. Então aqui eu mostro o pau, eu mato a cobra e mostro o pau. Beleza, galera? Então, vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, galera, vamos ver aqui uma questãozinha que caiu em 2014. E ela pede o seguinte, nós temos aqui um circuito elétrico, ele quer saber quando que essa lâmpada de número 1 vai brilhar mais. A chave estando na posição A ou a chave estando na posição B, ok? Então o domínio aqui é você conhecer sobre o circuito em série, circuito em paralelo. Então nós temos aqui, ó, 1 e 2 e 3, né? 1 e 3 estão em paralelo. Paralelo significa que eles têm a mesma DDP, eles têm a mesma tensão. Se eles têm a mesma tensão, então não é a tensão que vai fazer essa lâmpada brilhar mais, e sim a corrente, ok? Então, o que eu vou fazer aqui para resolver isso aqui? Vamos colocar ele na posição A e vamos redesenhar o circuito. Na posição A, olha só que nós temos dois resistores, ó, esse resistor não vai entrar, temos dois resistores em paralelo. Logo, fazendo o equivalente aqui, nós temos R sobre 2. Basta, né? Resistores iguais, basta dividir por 2, né? Logo, a corrente aqui, gente, ela vai ser a força eletromotriz dividido por R sobre 2. Ou seja, a corrente vai ser 2 vezes a força eletromotriz dividido por R. Beleza, achamos a corrente. Agora vamos comparar, gente, a corrente quando ele estiver ligado na posição B. Vamos botar aqui como que ficaria esse circuito se eu ligar agora na posição B. Redesenha o circuito, né? Você vai pegar e fazer o desenho do circuito e você vai encontrar isso aqui, ó, dois resistores em paralelo, certo? E mais um resistor aqui fora. Esse aqui é o circuito na posição B. Agora sim, você fez o desenho do circuito, vamos calcular. Faz o cálculo dele em paralelo aqui, ó. Aqui dá R sobre 2, somado com mais R, vai dar 3R sobre 2, ok? Então, isso aqui eu já tenho lá no meu curso, tudo detalhado. Aqui eu vou passar só um resumão, galera. É só para você saber o que realmente cai e como que é cobrado. Então, faz aqui agora, fez o equivalente, qual é a corrente que passa aqui? A corrente é a força eletromotriz dividido por 3R sobre 2, que passando para cima, né, o denominador, nós temos aqui 2 vezes a força eletromotriz dividido por 3R. Qual dos dois tem a maior corrente? Aquele que tiver a menor resistência equivalente, não é? Então, é aquele no caso da letra A. Então a resposta aqui seria a letra C, galera. A, pois a resistência equivalente será menor. Quanto menor a resistência equivalente, maior vai ser o quê? A corrente. Logo, esse daqui vai brilhar mais nessa condição. Beleza, galera? Então essa foi a questãozinha que eu falei para vocês. Circuito elétrico é bem recorrente. E vamos ver outra. O que caiu então em 2015? Olha só que mamata, olha só que beleza. Esse circuitozinho residencial, como que monta, lâmpada, tomada. Esse circuito, gente, não é muito comum nos livros de física. Para você entender e sacar bem disso, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar as questões de PPL, as questões dos anos anteriores, as questões de Libras, questões que foram aplicadas nos anos anteriores, e tem essas questões de circuito e treina com elas. Que são fáceis, não são difíceis, você só tem que fazer análise. Veja bem, qual desses daqui é verdadeiro? Bom, gente, lâmpada tem que ficar ligado direto. Lâmpada
ela pode ser ligada e desligada. Agora a tomada tem que ficar ligada direto. E o único circuito que faz isso é esse aqui, ó. Nós temos duas tomadas para ficar ligada direto nos dois terminais, ó. E aqui nós bota a chave para ligar e desligar a lâmpada. Então a resposta aqui seria a letra E aqui, ó. Ok? Então circuito que envolve tomada, lâmpada, circuitos residenciais, assim em geral, se dá uma estudada pelas questões anteriores PPL. Tenta pegar algumas provas, fazer e tal, se você não estudou isso daí. Se você já estudou, tá tranquilo. Beleza? Vamos lá, vamos ver mais. O que caiu em 2016? Olha só que beleza, circuito elétrico de novo. E é muito semelhante ao que, gente? Aquela que eu fiz em 2014, não é? Olha só, ele pede o seguinte, ele te deu aqui um sorvete, foi a questão do sorvete, né? Ele te deu um sorvete aqui e ligou aqui, ó, terminal A, B, C. Ele disse que se ligasse no terminal A, B, como ficaria o circuito, beleza? Depois ele pede para o quê? Dividir uma resistência pela outra. Então você tem que saber montar o circuito, cara, e calcular a resistência equivalente nisso daqui. Primeiro, A e B. A e B como ficaria? Olha só, nós temos esse resistor aqui em cima, 5.000 ohms, embaixo 20.000 ohms, e embaixo os dois estão em série, então eu posso somar, ok? Vai sacar 10.000 ohms e 10.000 ohms aqui também, somando. Bom, calcula isso daqui tirando o MMC, ou você pode multiplicar em cima, soma embaixo, faz de cada um separadamente. No final você vai achar 20 sobre 6, ok? Agora, pessoal, para ligar os terminais BC, como que ficaria? Faz o desenho do circuito, você pega o desenho, aqui começa o B e aqui está o C. Ó, do B para o C, nós temos uma resistência, certo? E aqui, como é que fica esses dois aqui? Ó? Esses dois ficam em paralelo, 5 e 20, certo? E aqui fica mais uma sobrando, ó, que vai estar em série com o cálculo resultante desses dois aqui, o equivalente. Então, essa manha de circuito você tem que saber pegar, onde que tem que ligar o terminal e fazer o desenho de como que fica. Agora aqui, ó, já temos a resposta desses dois aqui, ó, multiplica em cima e soma embaixo. Nós temos 4, certo? Se temos 4, como que vai ficar aqui? Vou calcular tirando o MMC. 4, 10 e mais 10 aqui de baixo, certo? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai achar um resistor equivalente de 70 sobre 12. Agora, galera, é só correr para o abraço, fazer uma divisão. Tem que saber as propriedades de fração, né, gente? Então, você vai pegar o resistor equivalente a AB e vai dividir para o resistor BC. Quando você faz isso, você repete o numerador e inverte o denominador. Você bota ele de cabeça para baixo aqui e multiplica. E aí a gente vai achar 7, 4 sobre 7. Logo a resposta aqui seria a letra B. Beleza? Enem 2016, hein, galera? Circuitozinho, esse aqui pegou uma galera. Por isso que é bom treinar, hein? Vamos lá, circuito elétrico de novo. Onde que caiu, gente? 2016 de novo. Olha só, duas questões envolvendo o circuito. E esse aqui você só tinha que fazer análise. Muito também semelhante àquele outro que a gente fez lá. Você tem que passar o olho e saber e entender. Só que é o seguinte, galera. Você pega o circuito e coloca aqui, ó, as correntes. Beleza? Essa aqui é a corrente A, essa aqui é a corrente B. E vamos colocando as correntes aqui no circuito, que passa dele. Então, que passa da lâmpada 1 é a corrente C, né, do ponto C. E aqui a corrente D, nós temos a corrente A e a corrente E. Então, gente, se as lâmpadas são idênticas, a corrente que passa nesse circuito aqui, ela é a mesma. Por quê? Ah, mas está em paralelo. Paralelo, gente, a DDP é a mesma, certo? Porém, se a resistência também for idêntica, for a mesma, né? Como eu disse aqui das três lâmpadas, a corrente também vai ter que ser a mesma. Logo, essas duas correntes aqui, elas são iguais. E essas duas correntes aqui, elas são iguais. Por quê? Essa daqui está saindo e essa daqui está voltando. Ó, sai e volta. Tem que ser a mesma corrente. Ok? Aqui nesse ponto que ela se divide. Então, não posso falar a mesma coisa que B. Aqui ela se divide. Vai para a lâmpada 3 e outras duas, ó, vai aqui para cima. Então, esses dois pontos têm o quê? Tem a mesma corrente. E como as resistências são iguais, esse daqui, ó, e AC e AD também são iguais. Logo, a resposta é
a letra A. E essa aí foi do Enem 2016. Vamos lá, em 2017 voltamos com o circuito novamente e aplicando quem? A lei de Ohm. Agora ele deu um gráfico para você olhar e interpretar. Bom, se você estudou a lei de Ohm, tá tranquilo, né? U é igual a R vezes I. Para saber o R, basta dividir o U pelo I. Então pegou aqui o número 1, dividiu por quem? Por 2. 2, o quê? 2 vezes 10 a menos 6, que é a corrente. Ok? Fazendo essa relação, achou 0,5. E aí o cara desesperado, nervoso, foi logo marcando a questão letra D. Olha só, anda as casas aqui, beleza. Não, gente. Não, o texto aqui informa que é 4 vezes. Então você tem que multiplicar por 4 ainda. Então a leitura no texto é importantíssimo. Você leia uma vez e depois você leia, porque senão está parecendo muito de graça. Deve ter alguma pegadinha. Se deve dar uma segunda leitura, se der tempo, dá uma terceira leitura no texto novamente, ok? Então fique atento com isso. Vamos lá, a resposta aqui então ficaria assim, a letra E aqui. Ok, galera? E aí, 2017 só veio essa questãozinha, gente? Não. Olha só que beleza. Enem 2017, outra questão envolvendo o circuito. De novo. Então, galera, o que a gente vai fazer isso aqui? Você vai pegar esse circuito aqui e cada pontinho desse daqui, ó, cada nó, você vai pegar e vai colocar uma letra. Vamos identificar ele. Vai ficar A, B, D e C, ok? Então nós temos um circuito AC, ele está em paralelo, 60 e quem? O 120, ok? Esse circuito BC, BD aqui, que a gente não vai usar, mas ele também está em paralelo, ó, esses dois resistores aqui. Até aí, beleza. O que a gente sabe? Se ele está em paralelo, a tensão nesses dois aqui é a mesma. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu tenho aqui a corrente de 500 miliamperes, que eu vou transformar em amperes, né? Basta fazer o quê? Dividir por 1000. E vou pegar o circuito AC. No circuito AC, nós temos 120 multiplicando a corrente, que é a corrente do fusível, que é aquela corrente máxima, né? Vamos ver quanto que suporta no máximo aqui? No máximo, olha só. No máximo, botando aqui 120 vezes 0,5 é 60 volts. Beleza? Beleza, tá tranquilo aqui. Ou seja, a tensão máxima ali. Essa é a resposta? Não, gente. Ele quer a tensão para que o fusível não se queime. Ele quer essa atenção total aqui. Não é só do ramo esse daqui AC, não. Então, para a gente descobrir do ramo, olha aqui, AC, a outra corrente, que aqui está em paralelo, tem a mesma tensão em termos de corrente diferente. Então eu vou substituir o que? Os 60 volts aqui, ó. Fazendo isso, eu vou achar 1 ampere. Então, 1 ampere é a corrente que passa nesse resistor de 60. E a corrente, supondo que a máxima é 0,5 que passa no 120. Essas duas correntes se juntam aqui e vão passar por onde? Por resistor de 40. Então eu vou pegando no trecho CD, ó, por isso que é bom botar as letras, entendeu? As letras você não se confunde. No trecho CD nós vamos ter aqui a corrente total, que é 1,5. Então a tensão total eu vou multiplicar o 40 do resistor, multiplicado por 1,5, nós vamos ter 60 volts. E acabou? Agora não, agora só basta somar. A tensão total que vai estar submetido o fusível é 60 mais 60, que dá 120. Opa, para o fusível vai estar no máximo, a tensão máxima que ele suporta vai ser de 120, que é desse trecho todinho aqui. Então a resposta seria a letra D. Show de bola, gente? Então é desse jeito que você resolve essa questão. Enem 2017. E acabou por aí? Não, Enem 2017, outra questãozinha envolvendo circuito elétrico. Agora vou vendo aqui, ó, circuito com cerca eletrizada e tal. Ele quer saber em relação ao corpo humano. Então, pessoal, para uma cerca eletrizada não mate uma pessoa, ela tem que ter uma resistência interna gigante, né? Uma resistência interna. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso daqui?
Vamos supor, ele deu aqui o máximo que o corpo humano suporta. Ele diz que aquela que não dá para matar uma pessoa é de 0,01. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,01, certo? E a força eletromotriz, ele diz que é 10.000 volts, ok? É aquela equaçãozinha do gerador, ó, 10.000 volts. E a resistência do corpo humano é essa daqui, ó, que é 1.000 volts. Mas quem? A resistência interna. Show? A resistência interna do nosso gerador. Aí a gente vai achar aqui, ó, 10 elevado a sexta ohms. Então, beleza. Achamos a resistência interna, mas ele quer saber não o valor dela, ele quer saber quantas vezes ela é maior que em relação a quem? A resistência do corpo humano. Então basta eu fazer uma divisão. Eu pego a resistência do gerador interno dividido por R, que é do corpo humano. Então fica 10 elevado a sexta dividido por quem? Por 1.000, que é 10 elevado a terceira. Logo, isso aqui vai dar 1.000, não é? 10 elevado a terceira, quando faço essa divisão. Então a resistência interna ela tem que ser 1.000 vezes maior que a resistência do corpo humano. Logo, a resposta aqui, ó, milhares de vezes. Letra C. Show de bola? Olha só. Então era isso que caiu. O que você precisa fazer então? Revisar, galera. Revise essas questões de circuito. Não fique estudando agora. Eu vejo o cara está estudando a eletrostática, está estudando o campo. Cara, isso aí você tinha que estudar logo no começo. Se você não estudou, foca nisso daqui. Se você não estudou nada, foca nesse tipo de questão para você ter uma boa nota no Enem. Ok? Pega um caderninho, guarda esse resumozinho aqui e vai pegando ali as questões dos anos anteriores e vai treinando essas questões que com certeza elas vão voltar a aparecer na prova de 2018. Beleza? Abração e até a próxima. Valeu!